Olá, eu sou Delton Batista, presidente do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, e seja você bem-vindo ao LEAD Talks, Liderança para o Futuro. O objetivo desse conteúdo, em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação, é levar à sociedade em geral um pouco mais sobre empresas, líderes, marcas que fazem a diferença e, de algum modo, contribuem para a transformação e o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e do Brasil. O assunto de hoje é altamente importante para o nível número 1 das organizações brasileiras. Na verdade, é o tema que está em voga nas principais e mais modernas empresas de todo o mundo. O tema relacionado à sigla em inglês, ESG, que traduz como responsabilidade social, sustentabilidade e governança. Estamos recebendo com muito prazer Gabriela Oliveira, COO, a diretora-geral de operações da Guedert Group, que é um dos maiores conglomerados do Brasil na área de saúde, bem-estar, cuidado e proteção. Gabriela, seja super bem-vinda ao LEAD Talks, um prazer estar aqui com você, que é uma das principais lideranças hoje em Santa Catarina, no Brasil, de um dos temas que está na pauta das grandes empresas, e talvez num passado recente nem tanto, né? Então, mas antes eu queria começar se explicando um pouco mais para o público sobre a Guedert Group, que hoje lidera os temas relacionados a cuidado e proteção, e na pandemia teve um papel de grande protagonismo, né? O que é a Guedert Group? Conta um pouquinho da sua história da Guedert e que produtos utiliza hoje no mercado brasileiro. Olá, Delton. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Espero que a gente possa, através dessa conversa, de alguma forma, poder mostrar um pouco do trabalho que a Guedert vem fazendo e, de alguma maneira, também poder influenciar ou estimular a outras empresas, a outros empresários a partirem para esse mesmo princípio, né? A Guedert é uma empresa que vai fazer 36 anos, ela é genuinamente catarinense, de Florianópolis, né? Ela atua no segmento de higiene e limpeza há muito tempo e, de uns tempos para cá, na verdade, nos últimos 2 ou 3 anos, a gente já foi identificando necessidades maiores de falar não só com o público profissional, que era onde nós nos destacávamos através de venda para grandes distribuidores em todo o Brasil, mas também com um cuidado direto ao cliente final. Esse nosso plano e esse nosso projeto, ele acabou vindo ao encontro da pandemia. Então, por uma coincidência, que a gente não sabe se nada é por acaso, né? Mas por uma coincidência, esse viés de transformar a empresa numa empresa de cuidado e proteção veio muito a calhar num momento muito delicado, né? Então, para a gente isso foi muito importante, porque nós somos revendedores e fabricantes. Nós temos uma fábrica no município de Palhoça, onde nós produzimos uma série de itens para a área da saúde, como máscaras médicas, toucas, propés. E o grande foco da companhia, além desse cuidado desses produtos, é com a área de injetados. Então, todo tipo de dispensadores, papel toalha, esse tipo de material, que na pandemia se tornou essencial também, assim como alguns projetos que a gente comandou, que ajudaram a população de forma geral, assim. Então, a gente acredita muito no que a gente faz, no propósito que a gente tem de transformar a relação das pessoas com cuidado, com a proteção, com a saúde, né, com o seu autocuidado e com o legado que a gente vai deixar também. Que bom para Santa Catarina e para o Brasil que existia uma Guedert Group consolidada, estruturada, com um portfólio tão amplo, capaz de, durante a pandemia, prover o país de soluções e produtos para ajudar a combater os efeitos da pandemia, né? Na verdade, de algum modo, a relação das pessoas com o tema de cuidado e proteção também mudou. Agora, a higiene, a limpeza, os ambientes com asepsia, o que era algo talvez mais ligado a ambientes hospitalares e algumas empresas específicas, de setores muito específicos, hoje se tornou absolutamente universal, né, para todos. E a Guedert estava lá renovando esse seu compromisso, essa sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de como foi, do ponto de vista interno, da cultura da empresa, repentinamente lidar com esse desafio, e já vinha a empresa dentro de um processo de crescimento sólido, dentro de um planejamento sustentável de ser uma empresa global, inclusive, atuando em vários países, mas que com a pandemia se viu desafiada a rapidamente acelerar esse processo de crescimento. Do ponto de vista da cultura interna, o que você acha que mudou e que foi a virada de chave do time? Olha, Delton, tem sido, na verdade, né, mas foi um grande desafio, porque uma coisa é você estar dentro de uma empresa que está projetando crescer e que está com seus planos traçados.
outra é você estar numa empresa que está em crescimento e planeja outros crescimentos, mesmo sabendo das dificuldades do mercado. E uma terceira, que nenhum de nós previa no planeta, era nos depararmos com uma pandemia onde mexeu não só com a economia, mas mexeu com a vida, literalmente, de todas as pessoas. Então, para a gente, internamente, a Gerdest sempre foi uma empresa muito focada nas pessoas. A gente diz tanto que dentro dos nossos valores, o nosso primeiro é que gostamos de gente, porque acreditamos nas pessoas. Somos pessoas trabalhando por pessoas, fazendo para pessoas. Então, quando a gente se viu, né, diante daquela crise eminente que estava acontecendo, a nossa primeira prioridade foi o cuidado com os nossos. Né? Porque se você não estiver saudável dentro de casa, como é que você vai fazer alguma coisa pelo próximo, né? Já diz o avião, né? Coloque primeiro a máscara em si para depois colocar no outro. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi uma verdadeira operação de guerra, onde a gente transformou todas as atividades administrativas em home office, para que a gente pudesse levar essas pessoas. As nossas atividades em si, o nosso centro de distribuição e a nossa indústria, elas se tornaram, do dia para a noite, atividades prioritárias. Então, lá em março de 2020, na pandemia, nós não paramos em nenhum minuto, muito pelo contrário, em função da necessidade, inclusive, a nossa prioridade inicial, logo no início da pandemia, foi priorizar 100% dos nossos produtos para atendimento aos hospitais e aos centros de saúde que precisavam disso como atendimento básico e prioritário, de fato. Então, a gente direcionou todas as nossas energias para isso. Tivemos que ampliar as equipes de produção, já que a gente se tornou prioritário, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante mais de um ano, é assim que a gente foi trabalhando. E o melhor de tudo isso foi perceber o tipo de pessoa que a gente tinha dentro da nossa estrutura, né? Eu acho que em momentos assim é que a gente conhece o teor e a profundidade com a qual uma cultura é construída. E a gente percebeu isso, que as pessoas que estavam ali dentro, que estão ali dentro, querem fazer acontecer, entendem a importância disso. Então, foi, de fato, um processo muito intenso, transformador, mas extremamente positivo para a gente, mesmo diante de um quadro tão difícil, de um quadro tão triste, inesperado, sem precedentes, que todos nós passamos. Foi gratificante a gente ver o poder que a união das pessoas faz, de fato. Assim. E a gente observa a maneira como as empresas lidaram com esse momento tão crítico, mostra muito essa reconexão com o seu público interno e com o seu consumidor. Nem todas as empresas conseguiram lidar bem com isso, né? Muitas talvez até ou se precipitaram ou não abraçaram a sua cadeia de produção, a sua cadeia de parceiros, né? E outras, ao contrário, mesmo no momento mais agudo e de insegurança da pandemia, renovaram os seus laços de parceria e saíram agora muito mais fortes nesse novo momento. Com certeza, Gerdest, até pela natureza da operação, tem pessoas que compreenderam ainda mais a sua missão, a missão de ajudar, de apoiar e de cuidar dos outros, né? Hoje, talvez um dos principais desafios das organizações seja esse, fazer com que o seu público interno se conecte com a missão da empresa, né? Saiba que, além de um trabalho ou de um emprego, tem um propósito, tem uma causa, né? E a Gerdest tem um trabalho extraordinário que, inclusive, materializa no seu relatório de sustentabilidade e de responsabilidade social, que acaba sendo uma espécie de documento que presta contas aos stakeholders, presta contas à sociedade, ao cliente, ao mercado, ao público interno, ao fornecedor, né? E de algum modo, imagino que, quando bota no papel, a própria empresa se surpreende com o tanto de coisas que fez e desenvolve. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência da construção desse reporte, porque muitas empresas hoje podem pensar, olha, eu não tenho o suficiente de materialidade para dizer, eu não me sinto à altura de poder ter um relatório de responsabilidade social e sustentabilidade, porque talvez eu não faça o bastante. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que foi muito didático o nosso aprendizado no ano passado. No ano passado, nós fizemos a nossa primeira edição do relatório de sustentabilidade, e nós construímos ele integralmente dentro de casa, com as nossas equipes de desenvolvimento de produto, de marketing, inovação, conosco. Então, e como se começa a construir? Pegamos alguns benchmarkings do mercado, das grandes companhias que todo mundo conhece e já sabe do legado ESG que possuem, e fomos enxergar o que estava por trás daquela apresentação bonita ou daquelas nomenclaturas, né? E aí, quando nós olhamos todas aquelas ações que faziam daquelas empresas tão admiradas, e fomos observar dentro de casa o que a gente fazia, a gente, de fato, percebeu o quanto
a gente já poderia fazer? Porque quando você fala em responsabilidade social, quando você fala em engajamento, isso está em tantas pequenas coisas do dia a dia que fazem muito mais diferença, às vezes, do que você precisar de um grande budget ou de de uma grande visibilidade para construir. Então, quando você coloca no papel, ponto a ponto, cada coisa que você faz pelo seu público interno, pelo bem-estar das pessoas, pelo desenvolvimento dessas pessoas, quando você prima por um ambiente onde a comunicação, a leveza, a transparência, a ética estão no dia a dia, você escrever sobre isso se torna consequência. Então, a gente fala muito isso. É muito fácil você escrever e você divulgar um relatório quando você pega a sua realidade e traz. A sua verdade? Exatamente. Você traz para o papel. Então, e aí aquilo gerou para a gente, no ano passado foi a primeira versão, primeiro uma alegria, no sentido de saber que bom que a gente já estava fazendo alguma coisa mesmo sem perceber, mas um senso de responsabilidade muito forte, assim, por entender que o que a gente faz é só o começo, é a pontinha do iceberg, o quanto a gente pode fazer, mas mais que isso, o quão gratificante isso traz para o legado da companhia. E aí, falando em relação a profissionais, é muito mais, vou dizer fácil, né, mas fica muito mais valioso você conseguir atrair bons profissionais, você conseguir reter bons profissionais que, para a gente, na nossa área, a gente chama o nosso departamento de gestão de pessoas e cultura dentro da Gedeert, né? E nós queremos boas pessoas. Nós queremos boas pessoas que sejam excelentes profissionais. Para a gente, não dá para você ser uma coisa ou outra. Não pode ser uma pessoa muito legal, mas que não tem eficiência operacional, porque a gente está num mundo competitivo e que a gente precisa, de fato, se corresponsabilizar pelas coisas, mas também não adianta você ser um profissional incrível, com super qualificação e não ter princípios muito claros dentro da sua vida. Então, a gente acredita muito na empresa como um organismo vivo, né? Então, ela é composta por vários pequenos organismos que têm uma participação fundamental e imprescindível para essa imagem que a gente não fala uma imagem que a gente quer passar, é a imagem que a gente tem. Que vocês vivenciam, até para atrair esse colaborador, essas pessoas, são atraídas por essa aderência a esse jeito de ser e fazer. Gedeert Group é um dos primeiros signatários do movimento do LEAD, Empresa de Sucesso é Empresa Saudável, um movimento que visa compartilhar conteúdo, disseminar boas práticas de organizações que procuram cada vez mais desenvolver ambientes que sejam atrativos, engajadores, abolir ambientes ou práticas tóxicas, ambientes que sejam áridos para as pessoas, e tema esse que se tornou fundamental e será objeto de uma das categorias de premiação do Prêmio Líderes daqui para frente, sempre reconhecendo e enaltecendo empresas que praticam, que desenvolvem esse tipo de crença. Nesse sentido, do movimento Empresa de Sucesso é Empresa Saudável, qual tem sido a percepção das pessoas, inclusive do relatório de sustentabilidade, na medida que ele renova um compromisso, ele formaliza um compromisso, e imagino que todos querem, a cada ciclo, a cada período, mostrar ainda mais desempenho, cases, né? Como que o relatório de sustentabilidade conversa com o objetivo Empresa Saudável que Gedeert quer cada vez mais praticar, mas também inspirar outras empresas? A gente olha o relatório, como a gente falou, né, numa forma de tangibilizar todas essas ações, e para a gente é muito claro que uma empresa saudável ela é uma empresa integral. O que é para a gente ser uma empresa integral? É você ter conexão direta com a comunidade, você fazer contribuições. Claro que você tem doações, tem ações sociais, que a gente tem a nossa parte de contribuição disso, mas principalmente gerar emprego, gerar renda e fazer a economia do nosso município, do nosso estado, girar também. Essa sustentabilidade mais ampla. Integral, exato. Então, é você conseguir promover isso num ambiente saudável, onde sim, temos objetivos, temos metas, precisamos trabalhar, né, sobre isso, mas de maneira leve, onde o caminho que a gente constrói faz toda a diferença. Para a gente, o fim não justifica o meio, né? Então, o meio do caminho é o que a gente, de fato, acredita como o grande diferencial. E a gente fala muito, né? Dentro de cuidado e proteção, você tem uma série de coisas, né? Você tem produtos, que são as coisas que nós fazemos, nós somos indústria, nós somos distribuidora, nós somos vendedores por concepção, mas a gente precisa levar a comunicação, a informação
como ato de responsabilidade. Então, quando a gente fala sobre uma empresa saudável, é uma empresa que é engajada, é uma empresa que é partícipe, é uma empresa que está conectada e que está preocupada, na verdade, em trazer um ganho, e aí é um ganho intangível mesmo, para todos esses agentes, né? Então, você beneficiar os seus parceiros, primando sempre por parcerias saudáveis, fornecedores, órgãos públicos, a concorrência, você gerar benefícios sociais ao público interno e ao público externo também, e principalmente você repensar o uso dos recursos, o uso do que a gente produz e do que a gente gera de resíduos de uma forma mais inteligente. Então, para a gente, uma empresa saudável, uma empresa que está preocupada de igual maneira, com o mesmo grau de atenção para todos esses aspectos. Gabriela, você integra o novo comitê gestor do LEAD Mulher, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre a tua trajetória profissional e a sua visão sobre equidade de gênero nas organizações. É uma pauta da ONU, é uma pauta ESG, de promover, não só para a mulher, mas a oportunidade de maneira equilibrada e igual para todos. As empresas precisam se desenvolver com os melhores talentos, tenham eles os credos, os gêneros e as escolhas que tiverem. Mas nós sabemos que entre esse desejo e a realidade, as organizações ainda não vivenciam na prática esse ambiente. Esse Lead Talks, essa plataforma de conteúdo, ele também tem um papel inspirador, né, para lideranças que estão na sua jornada. Então, eu queria te ouvir um pouquinho da tua trajetória e como você encara hoje esse olhar feminino à frente das organizações, em conselhos de empresas, no nível C-level das empresas, na governança corporativa, né? Lead Mulher, que já teve Sônia Regis Souza à frente, quando ela estava comandando a Dudalina, Luiz Helena Trajano e tantos outros nomes fundamentais para a economia brasileira. Fala um pouquinho aí da tua história. Eu fico muito feliz da gente falar sobre isso de uma maneira cada vez mais madura, no sentido de que, até quando eu recebi o convite de fazer parte do comitê, eu disse assim, fico feliz de poder fazer parte de uma coisa que a gente daqui a pouco não precise mais ter. Tomara, né? que não precise. Tomara, mas a gente sabe que o caminho é longo. Sou formada em administração de empresas pela ESAG, tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos pela FGV, atuei comecei minha carreira trabalhando no Sebrae, como estagiária, né, ainda na faculdade, depois atuei em banco, depois atuei por 15 anos no ramo de concessionárias, montadoras, e cheguei na Gedeert com o desafio de ajudar a empresa a se preparar para um futuro dentro de uma estruturação maior, onde você tem mais integração, né? Não integridade também, né? Mas uma integração, onde você dá igual valor para todas as áreas da empresa. Então, para mim, quando fala assim equidade, seja ela de gênero, seja ela social ou do que quer que seja, é isso, é você dar igual grau de importância para todas as áreas, porque você não vai suportar por muito tempo se você focar mais no interno, mais no externo, mais em qualquer outra, né, em qualquer outro segmento. Então, para mim, o desafio da Gedeert foi bastante, tem sido, né, mas foi muito grande, porque eu estou na companhia faz pouco mais de 3 anos, e, de fato, também era uma empresa onde os cargos de maior responsabilidade ainda não tinham ocupação de mulheres. Nas minhas outras experiências, isso também acontecia um pouco, mas te confesso que, quando eu observo isso e penso nas dificuldades assim, que teve na vida, que eu tive na vida, né, para superar isso, te coloco que eu nunca me foquei nisso. Assim, eu acho que, quando você quer muito uma coisa, quando eu me projeto para alguma situação, eu olho a situação, eu olho o problema. Eu quero ser organizada dentro do problema, não procrastinar para nada que fuja daquela situação, entender o todo, entender a minha contribuição, que eu posso fazer para contribuir daquela maneira e, de alguma forma, estimular que outras pessoas estejam ali, sejam elas homens, sejam elas mulheres, sejam quaisquer outras situações. Então, a partir do momento em que a gente foca no objetivo final,
essas interferências, elas deixam de ser tão prioritárias. Claro, não significa que certamente, em muitos momentos, eu preciso justificar muito mais, ou você precisa argumentar, ter mais argumentação sobre determinadas situações, mas isso nunca foi... Eu prefiro acreditar que quando tem uma barreira não é por isso, assim, sabe? Eu prefiro olhar, não, é porque não conhece, então eu vou tentar me esforçar para aprender mais, para conseguir me expressar melhor e, dessa maneira, me fazer entender. Então, o que eu espero para as mulheres, né, que a gente fala dessa pauta tão forte, é isso, é que a gente olhe essas barreiras com naturalidade, né? Com naturalidade, eu não quero dizer que eu acho que eu concorde com elas, mas a gente só vai superá-las se a gente estiver ativo, atuante, persistente e trazendo resultado, né? Trazendo resultado efetivo para o que a gente quer e para quem a gente quer, de alguma forma, não vou dizer inspirar, porque eu não acho que eu tenha a capacidade de inspirar, mas pelo menos trocar, né? Trocar com as outras pessoas, eu acho que é sempre uma forma rica da gente aprender todo dia também. Legal. Queria, para a gente finalizar, te ouvir um pouco sobre tua visão de futuro e o papel da inovação, especialmente no ambiente de cuidado e proteção. Se, por um lado, Guedes foi fundamental na maior crise sanitária do mundo, fundamental para o país e também para vários países em que Guedes opera, mas também é perceptível, inclusive a Guedes tem um movimento nesse sentido, de que a proteção continua, né? Como entra a inovação, como entra as novas tecnologias, né, o pioneirismo, a empresa que sempre foi inovadora desde a sua história, né? Qual é a visão de futuro que você vê para o tema cuidado e proteção no Brasil? Quando a gente estava passando pela pandemia e pensando assim, nossa, quando acabar, o que vai ficar de legado de fato, né? Dentro desse conceito de a proteção contínua e como isso vai perdurar. E quanto mais a gente se aprofunda nesse tema e quanto mais a gente troca, né, com outros organismos, com outras instituições, a gente percebe que, na verdade, falta muita informação para as pessoas. Então, quando a gente hoje pensa em todas as nossas ações futuras, seja relacionadas a produtos ou seja relacionadas a ações de fato, a gente vê que a informação precisa estar necessariamente atribuída, né? Então, falando de produtos, como é o nosso caso, produtos tangíveis, materiais de limpeza, materiais de cuidado, existe muita desinformação ainda, né, associada. Então, hoje, sempre que a gente vai procurar alguma ação de inovação, que é alguma dor que a gente quer solucionar do mercado, a gente entende assim, tá, será que isso já existe? Será que se eu fizer apenas uma forma diferente de comunicar isso, eu vou conseguir fazer com que mais pessoas compreendam dessa maneira? Então, tudo o que a gente tem buscado olhar para o futuro, desde parcerias com universidades, com outras instituições sem fins lucrativos, alguns tipos de laboratório, quando a gente pensa em matéria-prima, em princípios ativos, tudo isso sempre vem associado para a gente com as perguntas de antes. Além de qual dor a gente vai resolver, qual o benefício futuro, de longo prazo, que aquele produto, que aquela situação vai gerar. E sempre gerando informação. Porque para a gente, não adianta a gente criar coisas extremamente tecnológicas ou inovadoras se eu não tiver o princípio básico de o que aquilo vai gerar para o futuro, seja de bom ou seja de ruim. Então, eu vejo, de fato, um momento desafiador, porque o pós-pandemia trouxe também pessoas, consumidores, seres humanos mais exigentes, né? A nossa economia também provoca isso, né? As pessoas são mais seletivas, mais exigentes, têm muito mais acesso às informações, então a gente acredita muito na verdade, na comunicação, na lógica com a qual a gente faz as coisas, como uma forma de se diferenciar e de estimular. Então, para a gente, inovação está, às vezes, em você fazer a mesma coisa, só que de uma forma, de fato, um pouco diferente, com uma comunicação mais assertiva e transparente. Que dê valor e que seja compreendida, que seja simples. Exato. E de maneira que essa comunicação se dissemine de uma maneira, talvez até didática. A Guedes talvez tenha até esse papel educativo, Exato. Vamos chamar assim, do mercado, né? Muito obrigado. Conversamos hoje com Gabriela Oliveira, CCO da Guedes Group, diretora-geral de operações da Guedes Group, que é uma das empresas que mais orgulham
Santa Catarina e o país, pelo protagonismo que tem no segmento de cuidado e proteção e pela sua capacidade de inovar rumo a ser uma empresa com faturamento acima de R$1 bilhão. Esse é o desafio da organização para os próximos anos, mas pelo que se vê da história da empresa, isso está muitíssimo ao alcance e planejado. Acompanhe Lead Talks Liderança para o Futuro em todas as plataformas do Lead, nas redes sociais e nas listas de distribuição para os líderes empresariais do Estado, mas também acompanhe nas plataformas do Sistema Catarinense de Comunicação, o portal digital SCC10 e nos teasers em televisão aberta do SBT, na programação do Estado de Santa Catarina. Nos encontramos no próximo Lead Talks Liderança para o Futuro.